João capítulo 13, nós vamos ler o verso 34 e o verso 35. Hoje nós vamos começar uma nova série de pregações aqui na igreja, baseado no maior sermão de Cristo. Então, durante os próximos cultos de quinta-feira, nós vamos meditar no Evangelho de João a partir do capítulo 13. Capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos que tratam sobre esse sermão. E vamos iniciar hoje, para a glória de Deus. Diz assim o texto bíblico, verso 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Corre lá em João 17, vira aí algumas páginas. Vamos ler o último verso do capítulo 17, o versículo 26, encerrando aí o sermão com uma oração. E olha só como Jesus encerra essa oração. Ele diz assim: eu fiz que conheçam o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Quem pode dar uma glória a Deus pela palavra aí, irmão? Aleluia. Então, nas próximas semanas nós iremos meditar no maior sermão de Jesus, que foi registrado aqui do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João. E aqui descreve esse maior sermão ininterrupto, é uma mensagem única de Jesus, momentos antes dele ser preso, momentos antes dele enfrentar tudo que ele iria enfrentar, a cruz. Jesus, ele fecha a porta do cenáculo, no lugar de intimidade, somente ele e os seus discípulos. A partir de agora, desse capítulo 13, desse texto que nós lemos, desse momento aqui na história de Jesus, a porta, a oportunidade do ministério público se fechou. Agora é só Jesus e os seus discípulos. Então, nos próximos 5 capítulos aqui, vão narrar esse momento íntimo. E isso é incrível, meus irmãos. A proposta aqui dessa série de mensagens é justamente entrarmos juntos neste lugar com o Senhor e com os seus discípulos. Então eu convido você para sermos tocados, ministrados por esse maior sermão de Jesus. Eu convido você a desligar seu celular, eu convido você a se esvaziar nessa hora. Eu sei que é difícil, quinta-feira, correria, semana daquele jeito, final de mês, meta, cobrança e tudo mais. E é difícil nós nos desligarmos, é difícil nós nos esvaziarmos, mas eu gostaria de encorajar você. Vamos entrar juntos aqui no cenáculo nessa hora, vamos entrar juntos aqui nesse lugar de intimidade, onde só está Jesus e os seus discípulos. Amém? Em nome de Jesus. Talvez você ainda está aí com o coração corrido, a mente ainda está cheia de tantas coisas. Então eu desafio você nessa hora, você que está assistindo pela internet também, você que está na sua casa, pare esse momento em nome de Jesus, que você está fazendo. Eu sei que muitas vezes nós estamos em casa cultuando pela internet, sempre fazendo alguma coisa. Eu encorajo você, para tudo que você está fazendo nessa hora, aumente o volume da TV, coloque o fone de ouvido, se concentre agora para que possamos juntos entrar nesse maior sermão, nas últimas palavras de Jesus. As últimas palavras antes dele ir para o Getsemane. E as últimas palavras de uma pessoa sempre tem um peso maior. É ou não é, gente? Sim ou não? As últimas palavras, imagine como está o coração de Jesus aqui. Porque nessa mesma noite, ele vai ser traído.
Nessa mesma noite ele vai ser abandonado por todos os seus seguidores, ele vai ser traído pelo seu tesoureiro, ele vai ser abandonado pelo seu principal apóstolo, que é Pedro. Nessa mesma noite ele vai ser traído, nessa mesma noite ele vai ser preso. No dia seguinte, Jesus vai passar pela sua maior angústia, ele vai enfrentar a morte. E pense comigo, irmãos, como deveria estar o coração dele. Amém? Pense comigo como estaria o coração de Jesus nesse exato momento aqui. E é assim que nós muitas vezes estamos, antes de um momento decisivo na nossa vida. Antes de casar, como é que fica o coração de uma pessoa? Eu lembro quando eu fui casar, meu Deus do céu, o coração estava saindo pela boca. Imagine alguém que vai apresentar um trabalho de TCC. Eu já passei por isso. Quem passou por isso aqui? Apresentação de TCC na faculdade. Como é que fica o coração, gente? O coração fica acelerado. Imagine o nascimento de um filho. Como é que fica o coração? Cadê os pais aqui? O nascimento da Mariel estava no Rio de Janeiro. O nascimento do Mateus eu estava em Osasco, trabalhando, e a bolsa estourou, e aquela agonia, peguei um Uber, deixei o caminhão lá com um cara que eu nunca conheci na vida, um gaúcho. Falei, tá aqui o caminhão, se vira aí. Não sabia de onde ele veio. Coração da gente fica daquele jeito. Por quê? Porque estamos vivendo um momento decisivo, um momento crucial, é algo que mexe com as nossas emoções. Agora imagine Jesus aqui. Imagine Jesus, o que ele estava passando e o que ele iria falar. Por isso é tão importante. E essa semana o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, para que possamos compartilhar e meditarmos agora nesses próximos cultos de quinta-feira sobre esse maior sermão. Porque depois dessa mensagem vai vir a cruz, depois dessa mensagem vem a cruz e depois vem a ressurreição, e depois ele vai ressuscitar em glória, ele vai cumprir a justiça, Deus vai ficar satisfeito, o mundo vai ser tocado, a história vai ser dividida entre antes e depois. Por isso eu acredito que para nós hoje, esse sermão ele é muito importante, é extremamente importante, porque também nós estamos nos últimos dias, nós também estamos muito perto do maior acontecimento da história que vai mudar totalmente o mundo. Estamos próximos do que, irmãos? Do glorioso dia de Jesus Cristo, amém? Alguém ainda acredita nisso, gente? Esse dia em que as nações, os reis, serão completamente tocados pela vinda gloriosa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que venceu a morte e vem para estabelecer plenamente seu reino, o propósito de Deus. E assim como essa mensagem que foi registrada por João aqui, nesse momento único, íntimo no cenáculo, foi crucial para os discípulos, ela é muito importante para nós nesses dias, nós que somos os discípulos de Jesus, nós também que estamos aguardando com grande expectativa esse momento glorioso onde Ele virá. Esta mensagem é muito pontual, ela vem como uma bomba para nos preparar também. Então desde já eu lanço um desafio para você chegar na sua casa, nos seus devocionais, pegue esses 5 capítulos, medite neles, pare um tempo aí no seu dia, pega um capítulo por dia, medite, para que você possa também ir recebendo essa orientação, essa mensagem de Jesus, e com certeza nossas vidas vão ser tocadas, e essa é a minha expectativa aqui para esta noite, para que possamos ser forjados, para que possamos crescer, para que possamos contemplar Jesus, e acima de tudo estarmos preparados, sim, estarmos preparados. Então eu convido você nessa hora, antes de nós meditarmos aqui no capítulo 13, a fechar seus olhos. A se esvaziar nessa hora. Precisamos
ser selados no amor de Deus, precisamos guardar nossa fé, precisamos estar com a nossa esperança firmada nele. Pai, em nome de Jesus, eu peço neste momento, Senhor, que a Tua palavra venha aos nossos corações de uma forma poderosa. E se existe algo ainda, Senhor, que está bloqueando, se existe algo, Senhor, que está atrapalhando, eu peço ao Senhor, venha sobre este lugar nesta hora, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor. Acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração, Senhor. Acalma o coração de cada pessoa que está aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus se recolhe com seus 12 no cenáculo para comer a Páscoa, instituir a ceia, revelar aos seus discípulos o seu amor. As suas palavras vêm num tom de despedida, preparando os discípulos para uma separação. E aqui no capítulo 13, no verso 1, Jesus já começa destacando algo importante que eu quero que você medite. Olha comigo o verso 1. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Veja bem, Jesus aqui, ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele andava rigorosamente na agenda do céu. Jesus, ele vivia com propósito. Jesus, ele viveu dentro da agenda traçada pelo Pai. Jesus, ele não vivia de uma forma à toa. Tudo que Jesus fazia tinha propósito. E aqui ele já começa dizendo, a hora chegou. Ou seja, isso já nos mostra que Jesus está debaixo da agenda do Pai. E se você ler em outros versos do livro de João, quando Jesus estava lá em Caná da Galileia, no capítulo 2, verso 4, Maria, a mãe de Jesus, ela chama Jesus por conta da questão da falta do vinho no casamento, e Jesus diz, a minha hora ainda não chegou. Em outros momentos também Jesus vai dizer isso. João 7,3, tentaram prender Jesus. Os guardas vieram para prender Jesus, mas não conseguiram, e a Bíblia diz, pois a sua hora ainda não havia chegado. Você vai ver isso também em João 8, o verso 20 também, quando ele estava no templo, ninguém pôde prender Jesus porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas aqui ele já começa essa mensagem dizendo, a minha hora chegou. Capítulo 13, verso 1. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Isso também é confirmado na sua oração de João 17, verso 1. Jesus confirma a mesma coisa, ele termina o ensino orando e dizendo, a minha hora chegou. Ele inicia a oração, ele termina o ensino, a mensagem, inicia a oração dizendo, Pai, glorifica o teu Filho, porque chegou a hora, Pai. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação para nós. Nós aprendemos, irmão, você e eu precisamos andar na agenda de Deus. Eu e você precisamos buscar conhecer os planos de Deus para a nossa vida. Mais do que nunca nesses dias, nesses últimos dias, nós precisamos estar rigorosamente debaixo da agenda de Deus, debaixo do tempo de Deus, conhecer o tempo de Deus para as nossas vidas. É crucial isso é extremamente importante. Busque, irmãos, busque entender a agenda de Deus para a sua vida, o que Deus tem para você. Busque conhecer o propósito de Deus para você. Não viva por você mesmo, não viva pela sua agenda, não viva pelas suas decisões. Jesus nos mostra aqui que tudo que ele fazia estava debaixo da agenda do Pai, irmão. E quantas decisões nós estamos tomando nesses dias, baseado na nossa própria agenda, nos nossos próprios desejos. Se somos discípulos de Jesus, precisamos estar conectados com a agenda de Deus. Deixa eu dizer algo para você, tem um tempo de Deus para a sua vida. Tem o Kairos de Deus para a sua vida.
Procure entender qual é o tempo de Deus para a sua vida. Não se precipite, não entre num namoro à toa, não entre num negócio sem direção de Deus, não faça nada, não age, não possa tomar decisões na sua vida precipitadas, sem estar debaixo da agenda de Deus. Por quê, pastor? Porque os dias são maus. Romanos 13:11, Paulo vai falar assim, vocês precisam compreender o tempo que vocês estão vivendo. Chegou a hora de nós despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação já está mais próxima do que antes. Talvez há alguns anos atrás você poderia agir de uma outra forma, mas o tempo mudou. É outra época agora. Para cada estação existe um estilo de roupa. Quem está pegando aqui, irmãos? Para cada tempo na nossa vida existe uma roupa que precisamos vestir. Você não vai vestir uma roupa de inverno no verão. No inverno você precisa vestir uma roupa de inverno. Então, para cada estação da nossa vida, nós precisamos de um direcionamento de Deus. Tem muita gente se perdendo por conta disso. Não está discernindo o tempo de Deus. Não está compreendendo o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus na sua vida para você se entregar para Ele, se batizar nas águas, consertar a sua vida. Mas muitas vezes nós vamos levando a nossa vida conforme a nossa agenda. E não é tempo mais de viver conforme a nossa agenda. Amém? Jesus já nos ensina aqui, meus irmãos, nesse sermão. Ele vivia rigorosamente dentro da agenda de Deus. Aquela era a hora. Então ele já começa dizendo: a minha hora chegou. Procure entender qual é a hora de Deus para você. Procure compreender qual é o tempo de Deus para a sua vida. Não se precipite. Não tome decisões precipitadas. Não se baseie na emoção ou na situação que você está vivendo. Busque a agenda de Deus. Busque estar dentro do tempo de Deus. Veja comigo o verso 3 aqui, irmãos. O verso 3 vai nos mostrar algo poderoso sobre Jesus. Ele dizia aqui: sabendo que o Pai lhe entregava tudo nas suas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Ou seja, aprenda algo aqui poderoso. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia de onde ele veio. E Jesus sabia para onde ele estava indo. Ou seja, vou repetir de novo para você entender. Já pega aí, porque a gente já está recebendo, dentro do sermão de Cristo, uma aplicação para as nossas vidas. Jesus sabia a sua origem. Jesus sabia quem ele era, a sua identidade. E Jesus sabia o seu destino. Jesus sabia a sua origem, seu DNA. Jesus sabia que o Pai lhe entregou tudo. E isso muda tudo. Quando você e eu temos esse direcionamento, esse discernimento, essa consciência de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, muda tudo na nossa vida. Muda tudo na nossa vida. Ter a consciência daquilo que carregamos. O texto aqui diz, irmãos, que Jesus sabia que o Pai lhe entregou tudo. Jesus tinha discernimento o que ele estava carregando. O encargo do Pai sobre a vida dele. E essa consciência era combustível para Jesus passar por tudo que ele passou. Para suportar tudo que ele passou. Para suportar a traição. Para amar mesmo sabendo que ele ia ser abandonado. Irmãos, ter essa consciência do que recebemos de Deus, de qual é a nossa origem e para onde nós vamos, vai fazer toda a diferença na nossa vida nesses dias. Ter a consciência daquilo que nós recebemos do Pai. Saber que nós recebemos algo de Deus e que nós vamos ter que prestar conta. Amém, irmãos? Nós vamos ter que prestar conta, porque nós recebemos uma herança, nós recebemos um ministério, nós recebemos uma porção de Deus, nós recebemos de Deus bênçãos, e nós vamos ter que prestar conta. Chegará um momento que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, e o que Ele espera de nós? Ele não vai esperar que você seja perfeito, perfeccionista naquilo que você faz, mas Ele vai esperar fidelidade. Ele confiou algo a você. Jesus sabia disso. Jesus sabia o que ele carregava do Pai.
E por isso Jesus, ele suportou o que ele suportou. Por isso Jesus entendeu que ele não deveria viver para ele mesmo. Jesus entendia que ele precisava ser bom e fiel. E aqui, irmãos, nós já entendemos por que lá em Mateus 25, quando fala do reino de Deus, usa a parábola dos talentos, e aquele que foi fiel, ele recebeu a palavra de Deus dizendo: seja bem-vindo. Seja bem-vindo porque foste fiel. Servo bom e fiel. Vai entrar no gozo do nosso Senhor. Por conta da sua fidelidade, você vai receber recompensa. Saber disso fará toda a diferença na sua vida. Saber que você receberá a recompensa do Pai fará toda a diferença na sua vida. Nós não podemos viver para nós mesmos, porque sobre nós, sobre cada um de nós, quantos são discípulos de Jesus aqui? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Sobre cada um de nós, nós carregamos uma porção também de Deus, uma herança, um chamado, um ministério. Cada um de nós. E ter a consciência disso vai gerar em nós o que? Temor, vai gerar em nós mordomia, vai gerar em nós obediência. Ter a consciência de que não é sobre nós, de que não diz respeito a nós, vai fazer com que venhamos suportar as pressões, vai fazer você continuar, vai fazer você se doar, vai fazer você não parar no meio da jornada, vai fazer com que você entenda que sobre você existe uma responsabilidade, e isso nos leva a viver para Deus. Agora, quando eu penso só em mim, quando eu não entendo isso, eu desisto. Quando eu olho para a circunstância, eu desisto. Quando eu olho para o tempo que eu estou vivendo, eu desisto. Mas quando eu entendo a minha identidade, o que eu carrego, de onde eu vim e para onde eu vou, eu não vou parar. Eu não vou parar. Deixa eu te dizer para você, você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Deus te chamou, você é filho. Você é chamado, você é escolhido por Deus. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade, meu irmão. Essa é a nossa identidade. Ele nos chamou e Ele nos adotou como filhos. E Ele nos colocou na sua família. E hoje nós pertencemos ao reino de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Mas o que acontece hoje é que muitos de nós temos uma crise de identidade. E essa crise de identidade, esse conflito que temos dentro da gente nos leva ao quê? Nos leva a desistir. Nos leva a parar. Mas Jesus, meu irmão, Ele nos ensina muito aqui. Tudo que Jesus suportou está aqui no verso 3. Porque Ele sabia que o Pai lhe entregou e que Ele vinha de Deus e para Deus Ele estava voltando. Você tem essa consciência, irmão? De onde você veio, para onde você vai? Você tem essa consciência de que nós temos um destino? Isso fará toda a diferença na nossa vida. Isso fará com que nós venhamos viver uma vida de humildade. Quando Jesus ele vive dessa forma, Jesus passa a ser humilde. Ele passa a viver uma vida humilde. E humildade, meu irmão, não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Sabe, muitas vezes nós desistimos porque nós somos egoístas. Porque nós só estamos vendo o nosso lado. Sabe, muitas vezes você desiste do casamento, do ministério, da igreja, de um propósito, você desiste de alguma coisa, porque você só está olhando para você. Porque você só está olhando para o seu ego, para a situação. Mas quando você entende que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si, mais no seu semelhante, você não para, você não desiste. Ser humilde, irmãos, não é ficar desvalorizando, não é ficar se sentindo coitadinho, isso não é ser humilde não. Ser humilde não tem nada a ver com roupa. Ser humilde é pensar menos em si e pensar mais no seu próximo. Amém? Isso é ser humilde. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Porque Ele sabia a sua origem, Ele sabia o que Ele estava carregando, Ele sabia para onde Ele ia, e mesmo assim no verso 4 diz aí que Jesus se levantou, se despiu do seu manto, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. E o verso 5 diz que em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos.
essa crise de identidade, essa questão nossa de olharmos só para nós, irmãos, nos faz viver uma vida de arrogantes. E ser um cristão hoje não é pensar em si, mas é pensar no próximo. Ser um discípulo verdadeiro, viver uma vida de humildade é pensar no seu semelhante. Isso é cristianismo. Isso é viver para Deus. E é dessa forma que nós precisamos viver nesses últimos dias. Porque o que vai acontecer é o esfriamento do amor. E o que é o esfriamento do amor? O esfriamento do amor é você parar de amar a Deus, você deixar o amor a Deus e o amor ao próximo, à comunidade de fé, aos irmãos, e amar mais a si mesmo e cuidar só da sua própria vida. Essa é a enfermidade dos últimos dias. E para isso nós precisamos viver como Jesus viveu. Para isso nós precisamos entender nossa origem. Entender que nós estamos aqui e carregamos um propósito, temos um chamado, uma missão e nós temos um destino. Não viva para você, viva para Deus. É isso que Jesus nos ensina. E a estratégia do diabo é colocar em dúvida se realmente nós somos filhos de Deus. Lembra do que aconteceu lá em Mateus 4? Quem lembra disso? O diabo colocou Jesus à prova, à tentação, dizendo: você é o filho de Deus mesmo? E é isso que o diabo quer fazer nos nossos dias, colocar em dúvida se nós de fato somos filhos de Deus. Mas perceba aqui, irmãos, perceba algo poderoso aqui nesse texto. Mesmo Jesus, sabendo de onde ele veio e para onde ele ia, ele se despiu do seu manto. Ele submeteu, pegou uma toalha, uma bacia, pegou água e lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, o Criador dos céus e da terra. Parou para pensar nisso? Aquele que nada foi feito sem ele, aquele que declarou, ele era a palavra no início e através da palavra houve a luz. O Deus eterno, o Pai da eternidade, se despiu da sua glória. E ele se submeteu a pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés de homens mortais. Cara, isso tem que mexer conosco. E Jesus estava muito ciente de que naquela noite ele seria traído, e mesmo assim ele lavou os pés do traidor. Ah, irmãos, olha comigo o verso 2. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus. Irmãos, quem está aqui? Mesmo sabendo, mesmo ciente de que no meio deles, naquele jantar, havia um homem que abriu o coração para o diabo. O demônio estava ali naquele jantar. O diabo já entrou no coração de Judas, e mesmo assim, o que Jesus fez? Ele pegou e lavou os pés do seu traidor. Por quê? Porque ele não veio para servir a si mesmo. Ele veio para servir, para amar, para se doar. E isso é cristianismo. E é esse cristianismo que Deus espera nos nossos dias. É esse cristianismo que precisamos viver. Mesmo sabendo que ia ser traído, levantou, pegou a bacia, pegou o manto, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas espera aí, Jesus, como pode? Tem um traidor no meio. Como pode, Jesus? Esse cara já foi lá, já alinhou tudo com o sumo sacerdote. Já está tudo certo, 30 moedas de prata. E como pode? Sabendo disso, esse cara não merece, e o Senhor vai se submeter a isso. O Senhor não precisa disso. O Senhor criou os céus e a terra, tudo foi feito por teu intermédio. Os anjos te louvam, Senhor. Como é que o Senhor vai se submeter a um processo desse? De chegar ao ponto de lavar os pés de homens. E se você não sabe, na época romana, as estradas não tinham asfalto. E eles andavam junto com os camelos, os cavalos.
Eles não tinham tênis Nike no pé. Os que tinham uma sandália eram ricos, a maioria andavam descalços. Era por isso que quando eles chegavam em um ambiente, em uma casa, era preciso um escravo, o cara da mais baixa classe, vir e lavar os pés. Imagine os pés daqueles 12 homens. Não tinha manicure, não tinha esmalte, não tinha o que temos hoje. Até os homens fazem as unhas dos pés. Até pintam aqui. Tem homem que pinta a unha aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Aqui não, né? Tudo São Paulino aqui, né? Irmão, de quem a gente está falando aqui, irmão? Quem é que está se submetendo a essa ação aqui? Quem? Fala alto que eu quero ouvir. Quem é Jesus? Nosso mestre, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que estamos adorando aqui nesta noite, aquele que era, que é e que há, que viu o Alfa, o Ômega, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E o que Ele fez? Meu Deus do céu, o que Ele fez? Isso é cristianismo. E é assim que precisamos viver. E se não bastasse isso, no verso 11, se você ver, Jesus sabia que quem ia ser o traidor. No verso 11 ele já fala isso, pois ele sabia que quem ia traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Mesmo assim, sabendo disso, ele foi e lavou os pés de Judas, e não somente de Judas. Olha comigo o verso 6, de Pedro também, irmãos. Olha o verso 6 comigo. A Bíblia diz aqui que Pedro, quem foi Pedro, irmãos? Pedro era o líder principal do grupo, mas Pedro era a mesma farinha do mesmo saco do que Judas, desculpa a palavra. Pedro também negou o Senhor, Pedro também era como nós. Pedro nos representa, falava demais e agia pouco. Pedro era bom para falar. Pedro, ele chegava, ele falava, e na hora que Jesus pegou os seus pés, ele falou: os meus pés não, Senhor. E aí no final do texto, aí você vai ver no verso 36, aí Pedro vai dizer: Senhor, para onde o Senhor vai? Eu quero ir junto com o Senhor, eu vou seguir o Senhor aonde o Senhor for. E ele diz: Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Ah, Pedro, diz a palavra aqui que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, verso 38, você vai dar a sua vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Meu Deus, irmão. Pedro negou o Senhor, e mesmo assim Jesus foi e lavou os pés do cara que abandonou ele. Do cara que abandonou ele. Naquela mesma noite Pedro ia negar o Senhor. E eu acredito, irmãos, eu fico imaginando, eu estava escrevendo lá, eu fiquei imaginando, toda vez que o Pedro levantava pela manhã e ele ouvia o canto do galo, toda vez ele ia se lembrar de Jesus olhando para ele com os pés naquela bacia, curvado, uma toalha na mão, olhando para ele, lavando os pés de Pedro. O Evangelho, ele nos constrange. O Evangelho, ele vem para nos confrontar. Imagina ele olhando para o doce olhar de Jesus, com aquela bacia, aquela toalha, sabendo do que estava prestes para acontecer, mas mesmo assim Jesus, ele lavou os pés. E o que nós aprendemos aqui com esse sermão de Jesus, com essa mensagem, que nós também devemos lavar os pés uns dos outros. E o que nós estamos fazendo nesses dias? Estamos pensando só em nós, estamos vivendo só para nós. Jesus diz aqui, irmãos, no verso 12, olha o que ele diz no verso 12, ele diz assim: tendo lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar e falou para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E o Senhor está falando para nós nessa noite: vocês entenderam a minha atitude? O Senhor está falando para mim e para vocês: vocês entenderam como nós devemos agir diante das circunstâncias da nossa vida? Vocês estão cientes disso? Vocês estão cientes que mesmo se traírem vocês, se negarem, se abandonarem vocês, que vocês precisam continuar? É o que o Senhor está falando com a igreja, é o que o Senhor está falando para mim, é o que o Senhor está falando conosco nesses dias, porque Jesus nos ensina a praticar aquilo que pregamos. E aí que está, irmãos, porque falar no altar é fácil,
Vim aqui falar, irmãos, olhar para vocês e começar a apontar, e começar a falar mais alto, a começar a dizer palavras, é fácil. Agora viver na prática, viver dia a dia, viver na segunda-feira, viver no trabalho, viver na faculdade, viver em casa, aquilo que pregamos, é o que está faltando nestes dias, é muita falácia no altar da igreja, e pouca prática. Precisamos praticar aquilo que pregamos, a começar de mim. Começar de mim, pregador. A praticar, irmão. Jesus nos ensina na prática aqui. Porque uma coisa é subir no altar e falar, outra realidade é viver. É lavar pé de gente que está te traindo. É lavar pé dos caras que estão te abandonando. É lavar pé daqueles que não merecem. É cuidar daqueles que não merecem. É esse cristianismo que precisamos voltar, irmãos. É para esse cristianismo que nós precisamos voltar. É esse cristianismo que Jesus está chamando essa igreja, Ministério Tabernáculo de Oração, para viver nesses últimos dias. E eu quero perguntar aqui para você, será que você está ouvindo essa voz? Será que você está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite? Porque eles não mereciam, mas mesmo assim sem merecer, Jesus, Ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus sabia a sua origem, Jesus sabia a sua fonte, Jesus sabia a sua essência, e aí que está a severidade do fato de servir a Deus. Servir a Deus é estar preparado, irmão, para receber rejeição. Você está preparado para receber rejeição? Você está preparado para sofrer rejeição, ser ferido, ser traído? Que parece um pouco injusto, né? Você se doa, você abençoa alguém, você ministra, e quando menos espera, você vê as pessoas que estão te traindo, estão te abandonando. Talvez tenha alguém aqui que está se sentindo assim, foi traído, foi abandonado, foi encurralado, um punhal nas costas, uma crítica, uma rejeição. Deixa eu te falar algo aqui que eu aprendi com essa mensagem. Isso é vida real, tá? Vida real é isso, irmão. Vida real é servir as pessoas e ser traído. Isso é ser igreja, viu? Porque a igreja é feito de ser humano. Amém, gente? Ser humano. E tá tudo bem. Você vai fazer algo por alguém, você vai abençoar a vida de alguém, e de repente essa pessoa não vai retribuir, tá tudo bem. Faz parte, é vida real. Você vai servir na ONG, nos trabalhos, você vai pregar, vai ajudar, vai fazer a obra do Senhor, vai ministrar, vai servir na igreja, e de repente você não vai ser reconhecido. Isso é vida real. Mas por que nós fazemos então? Porque o certo então é parar, né, pastor? Eu não vou servir a ninguém. Porque a nossa origem é servir, gente. É a nossa essência. É a fonte. A nossa essência é servir. Porque Jesus sabia que ele vinha do Pai, o caráter do Pai refletia nele. Por isso ele se doava tanto. Querido, eu só estou produzindo o que eu recebi. Nós só produzimos aquilo que nós recebemos. Por que você deve continuar e não deve parar? Porque você está recebendo da fonte. Quem é a fonte? Quem é a fonte? É a sua essência. Continua servindo. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continue na jornada, não para. Porque a fonte é essa, é refletir o caráter de Cristo. Jesus está lá, irmãos, lavando o pé de gente que abandonou ele, traiu ele por 30 moedas. Foi lá no terreno do inimigo e entregou ele. E mesmo assim ele está cumprindo. Por quê? Porque ele refletia a glória do Pai. É assim que nós devemos viver. Continuar refletindo a glória do Pai. Estão te rejeitando? Continua refletindo a glória do Pai. Vai receber rejeição? Vai receber rejeição. Mas continua, não para. Vai ser traído? Vou ser traído. Não para, porque a fonte, a minha origem, a raiz, de onde eu venho, é o reflexo daquilo que eu faço. Então não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com o merecimento das pessoas, tem a ver com aquilo que eu faço. Então isso é ser cristão, irmão. Por que o cristão serve sempre? Porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com aquilo que eu recebi. É o reflexo, é a fonte, é a minha raiz, servir.
Eu nasci para servir, você nasceu para servir. É a nossa raiz, é a nossa identidade, é a nossa origem. Jesus sabia seu destino, Jesus sabia sua origem. E se você tiver firmado o seu destino, irmãos, isso vai ajudar você a ficar focado. Se você sabe, se você tem visão onde você vai chegar, isso vai te ajudar você a ficar focado. Por que Jesus permaneceu, irmãos? Mesmo sabendo de tudo que ia passar. Porque Jesus estava focado no domingo pela manhã. Jesus estava olhando para mim, estava olhando para você. Estava olhando para o Pai. Então saber disso, irmão, vai ajudar você a superar esse imediatismo dos nossos dias. Vai fazer você olhar e viver pela eternidade. Entenda isso, nós vivemos pela eternidade. A eternidade é o nosso destino. Viver para Deus, para a glória de Deus, para as coisas celestiais. Essa é a nossa realidade. É para isso que estamos aqui. Agora, se você não tiver essa visão, qualquer motivo vai fazer você parar. Qualquer motivo, qualquer razão vai fazer você parar. Deixa eu falar algo para você. Eu estou na igreja há 18 anos e quantas vezes nós recebemos punhalada. Rejeição, irmãos. O nível de rejeição para o líder é maior. O nível de traição para o líder é maior. Então nós sofremos. Pessoas que a gente ajudou, cuidou, tirou do poço e foi embora. Nem agradeceu. Mas por que nós continuamos ainda? Por conta da nossa origem. Eu nasci para servir. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. Continue servindo. Continue servindo. Olhe para a eternidade, porque isso vai te trazer resiliência. Vai fazer você permanecer. Olhe para a eternidade. O que leva muitas pessoas a desistir e fraquejar na jornada e não saber lidar com as situações adversas, o que leva muitas vezes nós nos precipitarmos e agirmos pela emoção, é justamente não termos clareza sobre a eternidade. Paulo sabia muito bem disso, ele falou: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que está reservada para mim. Paulo sabia muito bem disso. Jesus, ele tinha clareza do seu destino, do seu chamado. E você tem clareza? Pergunto para você, sabe onde você quer chegar? Você tem convicção da sua fé? Seu alvo é o céu? Seu alvo é a eternidade? Deixa eu perguntar para a igreja aqui, o seu alvo é a eternidade, igreja? Seu alvo é a eternidade? Por que você está aqui nesta noite? O que te faz vir aqui nesta noite? O que te faz vir aqui? Apenas resolver situações passageiras? Ou o que nos faz vir aqui é buscar ser edificado por Deus e viver para a glória de Deus, porque nós temos uma recompensa e a nossa recompensa é eterna. Eterna. Isso vai fazer você lavar pé de gente que não merece. Isso vai fazer você a cuidar de pessoas que não merecem. E é assim, irmãos, não merece. Nenhum de nós merecemos. É graça, é favor imerecido. Fomos chamados para isso, para servir, para cuidar. Ter consciência do que carregamos, da nossa origem, para onde vamos. Tem que produzir em nós algo. O amor precisa ser materializado, meus irmãos. Nosso amor precisa ser materializado. E o que você tem feito para materializar o seu amor? O que nós estamos fazendo para materializar? Não adianta eu dizer eu sou humilde. A humildade precisa ser mostrada, traduzida. E como nós fazemos isso na prática? Como é que você tem feito isso no seu dia a dia? Como nós temos servido a Deus? Como nós temos mostrado, traduzido o nosso amor pelo Senhor? Porque o amor, ele precisa ser demonstrado, o amor precisa ser materializado. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos. Não adianta. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus. Olha, eu amo a Deus, posso chorar, posso espernear no altar, posso levantar a mão, posso chorar na igreja, mas eu preciso materializar isso. Nós precisamos materializar o amor. E como nós materializamos o amor? Servindo os irmãos. Servindo a comunidade de fé que Deus te colocou, sendo bênção na vida de alguém, abençoando pessoas. É impossível amar sem servir. Você pode até servir sem amor, mas é impossível dizer que ama e não ter prática, não ter serviço. É impossível, irmãos.
Servir é transbordar daquilo que eu sou. Não tem a ver com recompensa ou com merecimento de alguém. Então quando você for servir as pessoas, não faça isso por conta das pessoas. Faça isso para Deus. Faça isso para Deus. É para Ele, a sua essência. Servir é a nossa essência, não tem a ver com merecimento. Servir nos ajuda a compreender o mandamento do amor e a cumprir esse mandamento. E mandamento, nós somos ministrados aqui no domingo, que mandamento não é opcional, é ordem. É ordenança. Ordenança, mandamento, tem que ser cumprido. Não é uma coisa assim, fulano, se você quiser, não. É uma ordem de Deus. Discípulo tem que obedecer o grande mandamento. E qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo. E quem é o seu próximo? Qualquer pessoa que estiver próximo de você. Merecendo ou não merecendo, precisa do seu amor. Quem está pegando, irmãos? Esse é o sermão de Jesus. Essas são as últimas palavras de Jesus. Servir não tem a ver com perder e ganhar. Servir tem a ver com necessidade. Você pode declarar isso comigo? Já estou encerrando. Servir não tem a ver com perder ou ganhar. Tem a ver com necessidade. Pode vir aqui o Ministério de Louvor para a gente encerrar no horário. Olha o que Jesus fez aqui. Não tinha ninguém para lavar os pés. Não tinha um empregado ali, não tinha um escravo. Eles estavam no cenáculo e era necessário lavar os pés. Era necessário lavar os pés. Era uma necessidade. E o que Jesus fez? Ele ficou de braços cruzados? Jesus ficou, eu não fui chamado para estar na porta ali. Fui chamado para estar com o microfone. Eu fui chamado para tocar. Eu fui chamado, irmãos, servir não tem a ver com chamado de dom específico. Tem coisa que não precisa de dom. Varrer não precisa de dom, ficar na porta não precisa de dom, não precisa ter um talento, precisa ter. São coisas que são necessárias. Isso é servir. Lavar o chão de uma igreja, ajudar um irmão, ajudar uma pessoa que está precisando levar uma cesta básica, chegar no horário, ou coisas desse tipo, coisas simples do dia a dia, que podemos servir. Servir alguém que está precisando, uma grávida que está precisando, uma irmã, eu não sei, o irmão que está desempregado, uma roupa que você pode doar, alguma coisa que você pode fazer que não precisa de dom, não precisa de microfone, não precisa de cargo na igreja. Basta ter esse entendimento, essa consciência, eu preciso abençoar a vida de alguém. Isso é necessidade de servir nos nossos dias. Precisamos de servos. A igreja de Cristo precisa de servos. Pedro precisava dos seus pés lavados e Judas também. Não tinha a ver com eles, mas tinha a ver com a necessidade. A necessidade ali era impossível entrar naquela reunião com os pés sujos. É impossível. Como é que eles iam cear, pastor? Como é que eles iam partilhar a ceia com os pés sujos? Então há uma necessidade. Serviço tem a ver com necessidade. É necessário? Então eis-me aqui, Senhor. Está precisando, a minha comunidade de fé está precisando de algo que é necessário? Eis-me aqui, Senhor. Está precisando visitar alguém? Eis-me aqui, Senhor. É dinheiro que está precisando para comprar algo? Eis-me aqui, Senhor. É tocar, é cantar, é pregar, é visitar alguém, é orar, é oração? Eis-me aqui, Senhor. É a necessidade? Eis-me aqui, Senhor. É o que precisamos nesses dias. Gente disposta a servir para a glória e honra do nome do Senhor. Fica de pé. É só o começo. É só a primeira orientação de Jesus. Irmãos, escute o que eu vou te falar aqui. Preste atenção aqui. Quem está aqui, irmãos, ainda?
servir está ligado diretamente a ter comunhão com Deus. Por isso que eu e você precisamos entrar e materializar essa fé, esse louvor, essa vibração, essa energia, essas palavras que nós declaramos. Nós precisamos materializar. E como nós vamos fazer isso? Através do serviço. O servir é a materialização do amor. E quando você serve, isso está ligado diretamente à sua comunhão com Deus. No verso 8 aqui, Pedro ele chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não quero que o Senhor lave os meus pés. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem comunhão comigo. Se eu não te lavar os pés, não tem comunhão. Só é possível ter comunhão se nós estivermos servindo uns aos outros. 50 vezes no Novo Testamento existe a expressão uns aos outros. Amei-os uns aos outros. Orai uns pelos outros. Suportai uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Perdoem uns aos outros. Amem uns aos outros. Foi assim que nós começamos aqui essa leitura. No verso 34. Este é o novo mandamento que eu vos dou. Ameis uns aos outros. Porque quando vocês fizerem isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Quando amares uns aos outros. Chegou o tempo de nós fazermos aliança uns com os outros, irmãos. Eu quero desafiar você, encorajar você a sair dessa posição de frequentador da igreja, de ser apenas um frequentador, um membro da igreja, e cair de cabeça nessa comunidade de fé aqui, nessa igreja, e vamos juntos servir a Jesus. Vamos juntos ganhar alma. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nessa noite. Eu quero encorajar você, pastor. Eu quero entrar, eu quero participar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Precisamos de servos aqui, servos, pessoas que vão ajudar uns aos outros. Pastor, mas se eu for ferido, faz parte, irmãos. Pode correr o risco de você ser ferido. Pode correr o risco de você de repente ser traído por alguém. Por quê? Porque nós estamos aqui entre seres humanos. Pode chegar um momento na nossa jornada que talvez o Sandro vai fazer algo contra você e vai te decepcionar, mas faz parte. E isso é importante, porque através da decepção que eu tenho com ele, eu vou crescer. Eu vou ser forjado, eu vou ser parecido com Cristo. Vai chegar uma hora que o pastor André vai te decepcionar, vai chegar uma hora que o pastor André talvez vai frustrar você, mas através dessa frustração, você vai praticar aquilo que Jesus ensinou. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso suportar o meu irmão. Porque comunidade de fé é isso, irmãos, igreja é isso. Igreja é um desafio, viver na igreja é um desafio. Porque aqui a gente está lidando com pessoas diferentes. Nós estamos lidando aqui com pessoas que a condição social é mais alta. Pessoas que, de diversas formas, uns gostam de café com leite, outros gostam de café puro, outros gostam de chá, outros gostam de chocolate, e outros só gostam de tomar cappuccino. Tem gente aqui que tem suas particularidades específicas, seu temperamento próprio, e olha o desafio de vivermos juntos. Os nossos filhos estão juntos aqui, o meu filho Mateus, a Maria, eles vão se relacionar com pessoas do morro, eles vão se relacionar com pessoas mais pobres, eles vão se relacionar com pessoas que talvez não tenham educação, e olha como é importante isso, e assim nós vamos crescendo uns com os outros. A comunidade de fé tem advogado, tem empresário, tem tesoureiro, tem corretor, tem quem mais? Dentista, tem pessoas que são faxineiros, tem pessoas humildes, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que não estão trabalhando, tem pessoas que estão caminhando com Jesus há 20 anos, tem outros que estão caminhando agora, tem pessoas que estão felizes, louvando a Deus pelos milagres, mas tem gente que está triste porque perdeu um ente querido, porque está passando uma adversidade, e aí que está o desafio de ser igreja.
é conviver uns com os outros, é entender a fase do meu irmão, compreender que existem situações na nossa vida, às vezes, que nós vamos precisar não de uma crítica, não de um apontar de dedo, mas nós vamos precisar de um abraço, nós vamos precisar de uma oração, nós vamos precisar de ajuda. É reconhecer nos momentos difíceis da vida que sozinho você não vai conseguir. Por isso a igreja está aqui, por isso existem os irmãos, por isso existe a oração, para que possamos juntos cuidar uns dos outros, velar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Isso é ser igreja. Eu desafio você, não se isole, por favor. Procure irmãos, irmãs, procure ministérios, procure a igreja. É assim, irmãos, que nós vamos conseguir cumprir o grande mandamento: amar uns aos outros. E deixa eu te alertar, vai chegar a hora que vai ser ferro com ferro, viu? Vai chegar uma hora que vai ter confronto, pastor. Vai chegar uma hora que vai ter, mas é ferro com ferro que se acerta. Aí você vai exercitar paciência, amor, longanimidade. Você vai conseguir ser parecido com Jesus, porque esse é o objetivo de estarmos aqui: sermos parecidos com Jesus. E se tiver que lavar os pés uns dos outros, nós vamos lavar, para a glória e honra do nome dele. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Irmãos, é um novo tempo para as nossas vidas. Como eu falei, não dá mais para viver do mesmo jeito. Precisa mudar a roupa. É outro tempo. É uma nova história. Não vivemos mais num tempo de agirmos debaixo da nossa agenda. Precisamos estar debaixo da agenda de Deus. Mais do que nunca, escute essa palavra aqui, em nome de Jesus. Você vai precisar da igreja. Nós vamos precisar ser igreja. Nós vamos precisar uns dos outros, mais do que nunca. Chegou a hora de arregaçarmos as mangas, pegar a bacia, pegar a toalha e lavarmos os pés uns dos outros. Chegou a hora de deixar o orgulho de lado e liberar perdão. Chegou a hora de dizer uns para os outros: eu preciso de você, irmão. Nós precisamos estar juntos. Não podemos falhar na nossa caminhada. Vamos continuar firmes. Vamos ajudar as pessoas. Chegou a hora, chegou o momento. Talvez antigamente era outra época, outro tempo, mas agora, diante de tudo que estamos vendo, diante de todo esse cenário, a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar em comunhão. E se você não tiver comunhão, se você não te servir, estiver sendo servido, você não vai estar em comunhão com Deus. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, como falou para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem comunhão comigo. Então, em nome de Jesus, receba esse convite de Deus para a sua vida hoje e se entregue de verdade para essa comunidade de fé e para o Senhor. Se você não entregou a vida para Jesus, essa é a noite. Se você estava longe da igreja, essa é a noite de voltar. Em nome de Jesus, esse é o tempo aceitável do Senhor. Se tem alguma coisa que existe contra algum irmão, chegou a hora de você procurar essa pessoa, olhar nos olhos dela e dizer assim: meu irmão, eu estou triste com você por conta disso, mas eu quero me acertar com você, porque você é meu irmão. Chegou a hora. Chegou a hora de pararmos de andar pelo corredor e fazermos seleção de pessoas. Chegou a hora da gente parar de dizer: não, eu só vou servir aqui, eu só vou servir ali. Chegou a hora de pararmos com esse mimimi: não, eu só sirvo no altar, não, eu só sirvo na porta. Não, chegou a hora de nós servirmos para aquilo que é necessário. Se for necessário ter que varrer chão, vamos varrer chão. Se for necessário ter que ir para a porta, vamos para a porta. Se for necessário ter que sair na rua para evangelizar, vamos sair. Mas vamos servir a Jesus. Vamos servir a Jesus. Amém? Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir.
e que Ele apareça, e que através dele nós venhamos ser constrangidos, assim como ali no cenáculo aqueles homens foram constrangidos pelo amor de Deus, pela atitude de Jesus. O amor, o serviço, a humildade do Senhor constrangiu o coração daqueles homens, e nesta noite essa palavra vem para nos constranger de fato. Eu não queria que você saísse daqui feliz, mas eu queria que você saísse daqui impactado, tocado. Eu queria que você saísse daqui revoltado com a sua vida cristã e declarando: não, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso de mudar, eu preciso de Deus. Aleluia, aleluia. É dessa forma que eu quero que a igreja fique nesses próximos dias. Por isso eu estou muito com muita expectativa dessas palavras que nós vamos receber aqui. Vai mexer com você, meu irmão. Escute o que eu estou te falando. Vai mexer com a sua vida, vai mexer com a sua estrutura, vai mexer com o seu relacionamento com Deus. Vai ter que sair da posição do orgulho, vai ter que deixar o cargo de lado e vai ter que reconhecer que precisamos uns dos outros. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua. Cristo precisa aparecer, Ele precisa aparecer, irmãos. Eu me constranja com a sua. Apareça, Senhor. E todo o seu amor. Apareça, Senhor. Apareça através das nossas vidas. Nós nos esvaziamos, Senhor. Nós nos esvaziamos para que o Senhor cresça. Nós nos esvaziamos para que o Senhor cresça. Não é a bateria que tem que aparecer, não é o baixo, não são as vozes, não é o teclado, não é a guitarra, não é o pastor, não é a placa da igreja, não é aquilo que fazemos, é Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. É o nome dEle. Aleluia. Levanta sua voz bem forte e declare isso. Declare isso com todo o seu coração. Apareça, Senhor. Apareça, Senhor. Não diz respeito à minha vida. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça. Quem apareça, eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Estou encerrando já, tá bom? Eu assisti uma série, e eu aconselho você a assistir The Chosen. Talvez algumas pessoas aqui já assistiu. Você baixa no aplicativo do celular. É uma série que fala sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus numa ótica diferente. E uma cena ali me chamou muita atenção. Jesus passou o dia todo na rua. Jesus passou o dia todo curando as pessoas, atendendo os enfermos, atendendo pessoas que estavam precisando. E ele chega em casa, os seus discípulos estavam lá discutindo coisas que não tinham nada a ver. E Jesus chega muito cansado.
Jesus chega exausto ali, Jesus chega respirando fundo, quase não conseguindo bater dentro de casa. E quando ele chega ali, ele deita na série, ele senta no sofá ali, naquela sala, e a mãe de Jesus tira a sandália dele dos pés. E Jesus descansa ali, respira e dorme, depois de um dia exausto, porque ele se doou durante o dia todo. Nós nos doamos para tantas coisas. Nós nos doamos para nosso trabalho, nós nos doamos para a empresa, nós nos doamos para o estudo, nós nos doamos para um sonho, nós nos doamos para uma balada, nós nos doamos para tanta coisa. E quando é para se doar para Deus, quando é para servir a Deus, sempre entregamos o resto, sempre entregamos uma adoração fraca, uma oração fraca. Nós sempre colocamos diante de Deus, canalizamos para Deus apenas o resto, mas não é essa forma que devemos viver a nossa vida. Eu quero dizer para você, continue fazendo aquilo que você faz, não pare de trabalhar, não pare de sonhar, não pare de conquistar suas coisas, continue, faça isso sim, é preciso. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide dos seus sonhos, cuide dos seus pertences, mas por favor, eu quero falar para você, não nivele a sua vida com Deus abaixo disso. Se você entrega 8 horas no seu trabalho, entregue mais para Deus. Se você entrega um pouco do seu dinheiro para fazer qualquer coisa, entregue mais para Deus. Sirva, doe, entregue. É exaustivo, é cansativo, vai chegar momentos que você vai estar cansado, vai chegar momentos que o seu corpo não vai aguentar, vai chegar momentos que você vai estar exausto por conta de tudo aquilo que você passou durante o dia, mas vai valer a pena. Você está vindo para servir a Jesus, você está vindo para doar para as pessoas, para cuidar de gente, isso vai fazer a diferença. Continue, irmão. Escute o que o pastor está falando, não pare, continue trabalhando, continue estudando, continue sonhando, continue fazendo as suas coisas, mas por favor, não entregue para Deus o resto, não entregue para Deus qualquer coisa, porque Ele merece o melhor, Ele merece o melhor. Levante sua mão bem alta. Eu sei que talvez você está cansado, já é 10 horas da noite, mas eu queria te encorajar nessa hora, entregue para Deus o melhor nessa hora. Entregue para Deus o melhor, levanta suas mãos bem altas e fala: é para o Senhor, eu me rendo ao Senhor, Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os, que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Você pode aplaudi-lo bem forte para Ele, Ele merece, Ele merece. Eu sou teu servo, Senhor. Aleluia! É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para o Senhor. Nossa adoração é para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Seja louvado o teu nome aqui, Jesus. Seja exaltado o teu nome aqui, Senhor. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia. Adorado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, amém. Quantos vão receber essa palavra de Deus nessa noite?
O Wellington chegou para mim, o Wellington falou para mim: pastor, quantas vezes eu saí na madrugada para ir trabalhar? Quantas vezes eu saí, peguei trem? Quantas vezes nós saímos na madrugada para trabalhar, para fazer alguma coisa para nós, e quando é para Deus, é uma canseira no corpo, é uma angústia no coração. Como diz o irmão Raimundo, um Deus tão grande como o nosso, e um amém tão fraquinho como esse. Porque para Deus tudo é fraquinho. Não pode, tem que ser invertido, amém? Tem que ser invertido, amém? Em nome de Jesus, que a sua vida seja mudada através dessa palavra, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém nessa noite que deseja voltar para os braços do Pai? Essa é a noite, esse é o tempo. Eu quero orar pela sua vida antes de encerrar esse culto, em nome de Jesus. Acredito que todos aqui já fazem parte da família de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe sua história. Viva para Deus, irmão. Viva para Deus. Levanta sua mão bem alta aos céus. Pode acender a luz da igreja. Aleluia. Coisa linda ver a igreja assim. Quinta-feira praticamente lotado aqui, para a glória de Deus. Quinta-feira que vem você vai estar aqui, amém? Se Deus permitir, você vai estar aqui, amém? Em nome de Jesus. Vem do trabalho, vem sem jantar, compra um hot dog, faz alguma coisa, tá bom? Em nome de Jesus. Não vai estar mais no jejum, come um churrasquinho na esquina ali, vem pra gente aprender mais do Senhor aqui. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. Ótima noite. Viva para a glória de Deus. Sirva a Jesus, sirva pessoas, sirva uns aos outros. Seja bênção na vida de alguém, em nome de Jesus.